Olá, boa noite, queridos alunos, tudo bom? Então vamos aqui a um tutorial rapidinho, né, sobre como plotar, né, pontos no plano cartesiano. Temos aqui na tela, desejo a vocês, né, essa informação aqui que eu desejo a vocês, né, que todos sejam bem-vindos, né, a essa videoaula, né, 7/4/2021. Qual é o objetivo dela? Passando aqui rapidamente, o objetivo da aula é a gente plotar pontos, né, sobre o plano cartesiano, utilizando os aplicativos, o Implot, que é uma plataforma própria para isso, né, ele é de 1985 e, pelo que consta, somente em PCs que ele roda. E como é que a gente vai fazer as atividades então lá, né? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos usar também um aplicativo do próprio Google, né, da plataforma Google, que é o Jamboard. A essa altura a gente já utiliza alguns aplicativos de lá. Esse aqui também está lá no Drive, né? E de acordo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ela quer que a gente utilize a estrutura online, né? Para trabalhar tudo de forma digital. Então, alguns recursos estão sendo oportunizados para vocês, né? E haverá outros tutoriais, conforme eu tinha prometido, específicos de cada assunto, para que a gente possa andar, já que nós estamos começando a engatear nesse mundo. Nós não fomos treinados à altura para isso, né? E a gente tem que estar lidando com essa estrutura atualmente devido à pandemia mundial, né? Então, voltando ao objetivo da aula, esse é o objetivo, plotar pontos sobre o plano cartesiano bidimensional, utilizando os aplicativos da Google mesmo, o primeiro, o Jamboard, e o Implot, né? Nós podemos analisar uma coisa interessante, né? Em relação o plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem duas situações. O plano cartesiano ele é um sistema de localização. O que se chama de plano é justamente o cruzamento desses dois eixos, horizontal e vertical, batizado com as letras do alfabeto latino, né? X e Y, X para abscissa e Y para ordenada. No entanto, cruzar dois eixos não significa que isso é um plano cartesiano, né? Até porque um eixo, a grosso modo, a gente chama de reta em desenho de linha. E uma linha não configura um plano. Então, por que o nome plano cartesiano? O nome plano cartesiano é justamente porque esses dois eixos cruzados, eles são assentados sobre uma superfície. Então, essa superfície aí que está na tela, digamos que seja essa parte verde, seria o plano, né? Seria o fundo aí da tela do computador, o plano, onde os eixos estão então assentados. Essa área escura menor aí, então, é o plano. E os dois eixos brancos aí são os dois eixos, né? A horizontal, eixo das abscissas, vertical, eixo das ordenadas, e ambos os eixos aí representam todos os números do conjunto dos números reais, ok? Esse é o plano bidimensional. No ensino médio a gente trabalha mais com esse plano, essa forma de localização de um ponto. E também a gente vai trabalhar conversão, né, do plano cartesiano para coordenadas polares. Nas coordenadas polares, a gente vai utilizar distância e ângulo. Aqui a gente utiliza apenas valores, né, valores numéricos, né, dentro do conjunto dos reais. Nesse caso aqui eu escolhi dentro do conjunto dos inteiros relativos, representado pela letra Z, Z do verbo alemão zahlen, né, que se grafa Z-A-H-L-E-N. Né? A maioria dos verbos em alemão, os verbos regulares terminam em EN. Então o verbo zahlen começa com Z, e dentro dos estudos aí de matemática a gente descobre isso, né? Que daí que ganha o nome, né? Conjunto dos números inteiros relativos. Até porque já existiam os números inteiros, só que eles eram considerados absolutos, né? Do zero para o mais infinito, 0, 1, 2, 3. Mas as necessidades nossas do dia a dia, elas nos imbuem, né? Ou nos colocam a utilizar vários numerais. Tem momentos que a gente só usa inteiro, por exemplo, contar pessoas na sala de aula. Dificilmente nós falaríamos 28 pessoas e meia, né? Porque 28 pessoas e meia significa que houve um massacre, né? Alguém foi cortado ao meio. A gente vai ter ou 28, ou 27, ou 29, sempre números inteiros. No entanto, em se tratando de dinheiro, a gente já passa para decimais, né? Em se tratando de medidas também lineares, de área e de volume, a gente também já passa para utilizar uma, duas, três casas decimais após a vírgula. E se a gente for trabalhar outras grandezas como o átomo, você pode ter, ou então a distância daqui até Andrômeda, a gente vai ter várias casas decimais, ok? E aí a gente precisa desses conjuntos numéricos. O grande responsável por esse estudo é o matemático Georg Cantor, que ele tem um nome bem maior, né? Georg Ludwig
F alguma coisa Cantor, Ferdinand Cantor, mas a gente abrevia para Georg Cantor, né? Ele era da Prússia, mas se formou na Alemanha, e é graças a ele e outros estudiosos, claro, é que nós temos lá a teoria dos conjuntos, né? Os naturais, representado pelo N, os inteiros relativos, representado pelo Z. Convém dizer que os naturais também se chamam inteiros absolutos, né? Conforme eu havia falado. Depois dos inteiros nós temos os racionais, que englobam frações, dízimas periódicas, né? Decimais exatos e todos os outros numerais que já existiam inteiros. E por último, a gente, entre chegar a esse último, que será os reais, né? Até o ensino médio, no caso até o segundo ano, nós temos aí os irracionais, são aquelas raízes, por exemplo, não exatas, são os decimais que não são dízima periódica, nem tampouco são exatos. Então, raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 7, os valores que vão serem encontrados, eles não são decimais exatos, eles são decimais, eles são numerais que têm casas decimais infinitas, mas que essas casas decimais não se repetem igualmente, constituindo assim uma dízima periódica. Então eles foram classificados como irracionais. Mas quando a gente junta os irracionais com os racionais, nasce o conjunto dos reais, né, que é o maior conjunto. Depois, lá na terceira série do ensino médio, você vai aprender mais um conjunto numérico que chamar-se-á complexos, números complexos. O plano cartesiano, além de estar nesse estado bidimensional, que é onde a gente trabalha as funções, a maioria das representações no plano, ele também se apresenta na vida real em 3 dimensões, né? Porque o nosso universo físico é tridimensional. Nós, se ficarmos em pé ou sentados, a gente vai ter uma altura na vertical, um comprimento, e se ficarmos de lado, nós teremos uma largura. Não é isso? Largura, comprimento e altura. Portanto, 3 dimensões. A gente pode observar aí nesse plano tridimensional cartesiano que nós temos aí os planos citados aí, né? Plano XY, plano XZ e plano YZ, constituindo aí 3 planos, né? Os eixos em azul e em vermelho, digamos que estão no plano de baixo, né? E você tem o eixo verde, que é o Z. Então, quer dizer que a gente vai considerar 3 coordenadas e não 2? Não. Nós aqui no ensino médio, conforme eu havia falado, vamos trabalhar aqui em 2 dimensões, bidimensional. Mas é bom você saber que existe tridimensional e é utilizado em disciplinas como geometria analítica, né, quando se estuda um vetor, né, que vai representar talvez uma partícula lá na física, e as coisas que acontecem no mundo real não estão só em 2 dimensões, também estão em 3. Né? A maioria das coisas ao nosso redor está em 3 dimensões, mas a gente não vai explorar isso agora, é apenas a título de conhecimento. Mais adiante, quando a gente representa muitas vezes trabalhos, né, funções, gráficos de modo geral, às vezes a gente não precisa usar os 4 quadrantes do plano cartesiano, né? Aquele plano que foi dividido em 4 regiões no sentido anti-horário, né? Então a gente pegou aqui do lado à direita, o primeiro quadrante, consequentemente o segundo para lá, abaixo o terceiro e depois o quarto. Geralmente a gente representa aqui a maioria das coisas do dia a dia, gráficos de, por exemplo, campanha política, né? Um gráfico de barras verticais, ou a conta de energia das concessionárias de um modo geral, que às vezes trabalham com barras horizontais, e via de regra são representados aqui no plano cartesiano. Quando passa no jornal alguma notícia que tem um gráfico falando sobre a subida da taxa do Ibovespa, né, que é um valor que representa a bolsa de valores, né, quantos pontos ela cresceu ou decaiu naquele dia, a gente vê às vezes um gráfico de linhas assim lá desenhado, e geralmente qual é o espaço que é desenhado? Esse primeiro quadrante, ok? A gente vai utilizar ele inclusive na aula de hoje, no tutorial. Continuando, nós temos aqui então a atividade proposta, né? Eu propus essa atividade aqui, onde a primeira questão diz: informe os quadrantes onde os pares ordenados estão localizados. Depois, marque no plano cartesiano as coordenadas abaixo, utilizando no caso aqui o implot, né? Ou implot em português. Então nós temos essas coordenadas. Para a gente relembrar quadrantes, né? E a gente colocar os nomes aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui o plano cartesiano bidimensional completo para a gente observar uma coisa. Nesse primeiro, e vou ampliar aqui um pouco a tela, pronto, para facilitar a nossa compreensão. Se a gente observar bem esse plano cartesiano agora que está tomando quase a tela toda, nessa região daqui, né, nós temos o chamado primeiro quadrante, onde eu estou na origem, né, aqui no centro,
caminho para a direita na horizontal, sobre o eixo X ou das abscissas, os valores crescem. Ou então eu subo, né, sobre o eixo Y das ordenadas e os valores também crescem. Então, qual é a característica de sinais desse primeiro quadrante? Ambas as coordenadas são positivas. Todavia, quando eu passo para o lado de cá, né, que eu vou analisar o segundo quadrante aqui, né, o segundo, a gente percebe que a ordenada, ou seja, o valor relativo à variável y, continua para cima, positivo. Mas na hora que eu ando no eixo x da origem à esquerda, os valores agora decrescem, né? Então, essa característica é diferente do primeiro, onde tudo era positivo, né? Só permaneceu positivo a ordenada. Quando eu caminho para o terceiro quadrante, aqui embaixo, né, nós temos os dois valores das coordenadas negativas, que é diferente dos outros dois. E quando eu passo para esse local aqui, né, que é o quarto quadrante, a abscissa volta a ser positiva, mas a ordenada é negativa. Então a gente precisa dessa informação para poder conseguir fazer essa primeira etapa do exercício, que pede apenas para a gente informar, né, qual é o quadrante. Então eu vou editar aqui e a gente vai observar. Bem, o ponto é 5. Né? O primeiro valor, quando se escreve dessa forma, A, abre parênteses e coloca 5, vírgula menos 2, a leitura é ponto A, abscissa 5 e ordenada 2. Como são dois valores, trata-se de um par. Como os matemáticos envolvidos na criação do plano cartesiano, onde figuram aí François Viette, depois René Descartes e por último Pierre de Fermat, sendo que foi esse que criou os eixos x e y, né? Mas quem leva a fama é Descartes, né? Ou como se escreve lá Descartes, que é francês, mas em latim vira Cartésios e a tradução para o português é cartesiano. Daí o nome sistema ortogonal, quer dizer 90 graus, os eixos formam entre si, cartesiano. O 90 graus, ou então a gente usa a palavra perpendicular, né? E quem levou a fama foi o filósofo, advogado e matemático, né? René Descartes, né? Mas a gente sabe que tem outros que contribuíram. Então eles colocaram nessa organização da álgebra justamente essa ordem, né, para que as coisas eu vou caminhar primeiro horizontalmente, depois verticalmente. É como se fosse um passo a passo, como acontece na vida. Então, sempre o primeiro valor do par ordenado se relaciona à variável da abscissa, ou seja, representado pela letra latina x. E o segundo valor após a vírgula se relaciona à ordenada, ou seja, a coordenada vertical representada do seu eixo pela letra y, cujo nome do eixo é eixo das ordenadas, e o horizontal, eixo das abscissas. Lembrando que a palavra abscissa em grego quer dizer corte, né? Como o eixo parece um corte, talvez daí o nome. E como foi colocada a ordem, primeiro a abscissa e depois a ordenada, então primeiro x, depois y, ok? Então, o primeiro valor aqui é 5. Eu sei que 5 positivo ele está no primeiro e no quarto quadrante, né? Que ambos são positivos, está à direita do zero. Mas quando ele coloca o menos 2, ele está dizendo que desce. Então, eu estou aqui no quarto quadrante, né? Quarto quadrante, ok? Opa, ficou maiúsculo, né? Deixa eu alterar aqui. Quarto quadrante, ok? Quando a gente tem agora duas variáveis negativas, menos 5 e menos 2, menos 5 em x está à esquerda do zero. Agora, para saber se é segundo ou terceiro quadrante, eu tenho que observar o valor da ordenada. A ordenada foi negativa, está para baixo. Então, aqui com certeza está no terceiro quadrante. Ok? Vou alterar aqui também para minúsculo, né? Pronto, terceiro quadrante. Para ganhar tempo, eu vou colar aqui, para a gente poder ganhar tempo e alterar só o valor do quadrante. Temos aqui 5 e 2, né? 5 na abscissa e 2 na ordenada. 5 positivo está à direita de 0, na horizontal. E 2 está acima, então é o primeiro quadrante. Né? Sem sombra de dúvida. É o primeiro quadrante. E o outro, a abscissa é menos 5, logo está à esquerda de 0, sentido horizontal, né? Abscissa. E 2 positivo para cima. Então eu ando para a esquerda e para cima. Então eu estou no segundo quadrante. E aonde eu estou quando as coordenadas são 0, 0? O que é que elas significam? Bem, o x vale 0 significa que a gente não andou nem para a esquerda nem para a direita. Permaneceu no centro. E a ordenada ser 0 significa que também a gente não caminhou nem para cima, nem desceu. Então a gente está no centro. Esse 0, 0 aqui representa a origem. Né? E daí alguns livros falarem assim, eixo, por exemplo, OX, né? Se referindo à abscissa. E alguns livros falarem eixo OY, se referindo à ordenada. Ok? Então a gente respondeu
parte desse exercício. Só que aqui o exercício pede que a gente informe os quadrantes. Fizemos isso. Onde os pares ordenados estão localizados. Terminamos. Mas o exercício pede agora que a gente marque no plano cartesiano as coordenadas abaixo, no input, né? Por que não lá nos documentos da Google? Porque a gente não tem esses recursos. E na hora que eu for fazer, calma, a gente vai ver como é que a gente vai utilizar para fazer lá. Vamos então abrir aqui o input, né? Que é esse programa aqui, que já está customizado aqui, né? Tudo. Depois a gente vai ter um tutorial sobre ele. Para inserir um ponto aqui, eu preciso primeiro saber quais são as coordenadas, né? Então, num bloco de texto aqui, para ficar mais fácil, eu deixei aqui tipo uma pesca, né? O ponto A é 5 e menos 2. Então, eu vou aqui, o menu dele é bem sugestivo, né? Eu vou aqui, deixa eu fechar a primeira aqui para mostrar outra coisa. Quando a gente abre o input, né? Deixa eu fechar ele e abrir, que é melhor mostrar tudo do início. Quando a gente abre o input, essa é a configuração dele. Dois menus em cima. Eu vou clicar no menu janela, duas dimensões, que a gente vai trabalhar em duas. E depois na caixinha restaurar para ele maximizar, né? Pronto, estamos aqui. Para eu marcar o ponto, eu preciso das coordenadas. E de acordo com aquela nossa pesca que eu colo ao lado, as coordenadas são 5 e menos 2. Então eu vou aqui no segundo menu, equação, ponto, e clico aqui nas coordenadas. A primeira coordenada é 5 e a segunda coordenada em y foi menos 2. Faço algumas configurações aqui. Por exemplo, o ponto aqui veio marcando 3. Se eu deixar, fica muito pequeno. Vou botar 15 para ele ficar mais visível no vídeo. Âncoras se referem àqueles segmentos, né, aqueles traços, né, de construção que vai mostrar a abscissa do ponto e a ordenada do ponto. Então eu boto aqui x e y para representar os dois eixos. E poderia já dar OK e finalizar, mas eu ainda faço uma configuração. Fazemos, né, de cor. Eu vou colocar aqui todos os pontos em amarelo, ok? Por enquanto, todos em amarelo e vou dar fechar. Agora eu dou OK e o ponto ele é marcado lá na tela, né? A gente pode caminhar um pouquinho para cá para ver melhor. Tá aí, né? As coordenadas do ponto foram, cadê? 5 e menos 2, não foi isso? 5 e menos 2, ok? Essas foram as coordenadas. A outra coordenada foi menos 5 e menos 2, está no terceiro quadrante. Essa caixinha que abre aqui depois que o ponto apareceu ali, é uma caixinha de edição, para a gente editar se colocou alguma coisa errada, consertar. Só que tem o ponto lá e não tem a letra. Como é que eu aciono a parte de letra no input? Eu clico em mouse, habilito a opção texto, clico com o botão direito, coloco a letra que eu quero, eu vou utilizar o A maiúsculo. Não dou logo OK, porque eu tenho que fazer algumas configurações de fonte, né? O tamanho da fonte, ou seja, da letra. Eu clico em fonte, ele vai abrir. Escolho a que eu desejar. Aqui eu vou usar, para efeito de aula, eu vou usar a Arial. Você vê que está padronizado aqui embaixo em preto. Como a tela já está preta, né? O fundo do input está preto. Se ficar, não vai aparecer. Então eu vou botar uma cor que fique bem legível, né? Desculpe, é legível e no caso visível, né? Vou colocar em negrito. Aqui está marcando tamanho 12, é muito pequeno. Vou colocar 48 para ficar bem visível de casa, né? Pronto, configuramos o texto. Então agora a gente dá OK. A letra aparece. Só que está longe do ponto A. Para ficar de acordo com o ponto, eu vou botar a cor do mesmo, a letra na mesma cor. Como é que eu faço? Eu volto a ela, clico em cima dela, abre a caixinha de novo, eu vou lá em fonte e mudo a cor para amarelo e dou OK. Pronto, aí quando eu der OK, vai ficar de acordo com o ponto amarelo. Ok? Aqui é o ponto A. Olhando nossa anotação, o ponto B tem coordenadas menos 5 e menos 2. Então eu vou lá, já que é menos 5, aqui não está aparecendo, eu ando com a setinha aqui, né, de navegação, até menos 5, né? E eu vou aqui em equação, menos 5, ponto, aqui, menos 5 e y, menos 2. Já está configurado tamanho 15, fixo âncora, né? XY. Vou ver a cor que tá azul, vou deixar azul mesmo. E dá OK. Então aparece o ponto aqui. Um está aqui e o outro está aqui, né? E o outro está aqui, ok? Não sumiu não, sumiu de lá porque eu fiz isso, ó. Mas ele está lá, ó. Tá vendo? Agora a gente vai para o terceiro ponto para marcar. Menos 5, ou 5 e 2, né? Está no primeiro quadrante. 5 e 2.
Bem, alguém vai dizer, mas você não botou a letra A lá? A gente bota. Não já está habilitado o mouse, a gente clica com o botão direito, troca para a letra B e muda a cor. Senão vai sair a última cor, amarelo. Vamos mudar para azul. Dá OK. OK e o B está aqui. Agora para configurar o outro ponto que é 5 e 2, não é isso? 5 e 2, mesmo caminho, equação, ponto, abscissa 5, ordenada 2. Tamanho 15, fixar âncora assim, né? Que são esses traços aí que mostram a abscissa ordenada. Configurar a cor, tá verde, eu vou colocar branco. Fechar e dar OK. O ponto apareceu, mas cadê ele? Está no primeiro quadrante, a gente tem que andar aqui para ver ele. Aí lá. Né? Que ponto é esse aqui? É o ponto C. Então eu clico com o botão direito, mudo para C e mudo a cor para branco. Dou OK, e aqui está, né, o ponto C. E agora a última coordenada, né, que foi pedida, a penúltima, melhor dizendo, menos 5 e 2. Menos 5 em X e 2 em Y. Então tá para lá, né? A esquerda menos 5, eu vou caminhar para cá. Menos 5 e 2. Equação, ponto, X é menos 5, Y é 2. 15 é o tamanho, a âncora para fixar no eixo X das abscissas e da ordenada. A cor, vamos ver que cor está preto, não iria nem aparecer, né? Vamos mudar aqui para verde limão, né? E dá OK. Tá aí. Falta agora a letra. Clica com o direito, coloca a letra D, clica em fonte para alterar a cor para verde limão e dá OK. E dá OK. Pronto. Então nós temos aí os 4 pontos plotados, mas ainda falta o quinto, né? Aquela cola de sargento que é justamente o centro, né? A origem do plano cartesiano, 0, 0. Vamos ver se vai aparecer realmente na origem. Fazer assim, pronto, que a gente consegue visualizar os 4 pontos, né? Vamos ver se vai aparecer na origem mesmo. Vamos lá. Equação, ponto, abscissa 0, ordenada 0. Fixar as âncoras, não precisa fixar porque vai cair na origem, né? X, Y. Mas a gente pode botar uma cor diferente, né? Vou botar vermelho. Fechar e dar OK. Onde caiu o ponto? Então realmente a gente conseguiu aí fazer a plotagem dos 5 pontos, né, que foram pedidos aí, ok? E aí a gente poderia até conferir se realmente o quadrante está de acordo ou não, beleza? Então é assim que a gente faz essa primeira questão de marcação de ponto, né? Que foi pedido aqui no exercício de dizer o quadrante. Terminamos a primeira questão, ok? Para fazer a segunda questão aqui, ela diz para a gente o seguinte, né? Represente os pontos A, 1 e 4, e B, 1 e 1, e C, 9 e 1 em um sistema cartesiano ortogonal. Depois, una esses pontos, determine, ok? Nós vamos fazer essa segunda questão no vídeo 2, né? Amanhã, fazendo um vídeo 2, depois eu posto lá na sala de vocês. Mas eu vou mostrar agora o que? Vamos supor que essa questão estivesse numa atividade de vocês, que vocês vão receber uma atividade dessa semana. Então, eu vou mostrar aqui como é que ficou a atividade. Está aqui, né? O nome dela é plotar e localizar pontos no plano cartesiano bidimensional. Está aqui o cabeçalho. Eu vou tentar manter esse padrão, né? Leia todas as instruções que tem aqui, né? Que essas instruções não é só sobre atividade, é sobre nossa rotina de trabalho, né? De acordo com o que foi pedido pela SEC e pelo colégio. Depois começa a atividade. Está aqui, a atividade dessa videoaula. Qual é o objetivo? A gente fez lá no Implot, mas o Implot roda no PC e a maioria de vocês estão com smartphone e está usando a plataforma Google. Como é que a gente vai unir isso, né, para não fugir do que a SEC pediu? A gente vai analisar esse objetivo aqui, plotar e localizar pontos sobre o plano cartesiano utilizando o Implot e o Google Jamboard. Né? Eu usei primeiro o Implot, né, que era o objetivo. Né, o objetivo. Mas esses mesmos pontos aqui, se você for plotar em casa, como é que você vai desenhar aqui? Para depois mandar essa atividade. Então eu já preparei um outro arquivo, que é esse aqui no Jamboard, né? Temos aqui a tela com cabeçalho, né? Uma animaçãozinha. E aqui a gente tem algumas orientações, né, para essa atividade. Eu coloquei, e também falando sobre esse clima que a gente está vivendo. Eu não vou ler para não tomar mais tempo do vídeo, mas na atividade que vocês vão receber o texto é similar, é semelhante. Vou mudar aqui que são orientações.
E tá aqui o que a gente quer, né? Que é o plano cartesiano. Eu vou ampliar aqui a tela para ficar mais visível, né? F11 para, né? Para poder a tela ficar cheia. E é aqui que a gente vai fazer Itamar. Ah, quer dizer que a gente vai fazer no próprio Google? Exato, que a plataforma é o próprio Google, né? Então a primeira questão dizia: informe os quadrantes onde os pares ordenados estão localizados. Já fizemos isso lá, né? Já sabemos. Aqui eu só vou me ater a marcar, né? Marque no plano cartesiano. O Jamboard, ele tem algumas coisas interessantes que eu vou falar rapidamente. Eu vou sair aqui do F11 da tela cheia. Se você clicar aqui, ele vai mostrar os slides, os frames, né? Os slides que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu fiz aqui só para essa aula, videoaula. O de vocês tem mais coisas, né? Mais assim espaço. Mas em linhas gerais é isso aqui. Você pode olhar por aqui ou você pode clicar na setinha aqui para avançar. Não se preocupe que lá na aula tem um vídeo também que eu peguei da internet, um vídeo curto, né? Onde ele vai mostrar algumas coisas. Aqui a gente clica e bota o nome, tá vendo? Como eu já tinha botado, dá OK, o nome do arquivo, como qualquer programa da Google. E à esquerda aqui a gente tem umas ferramentas para desenhar, para apagar, né? Para caminhar com uma informação aqui em cima, para inserir uma nota, para poder inserir uma imagem, né? E formas geométricas aqui, ó. A gente escolher e fazer aqui em cima, tal e tal. E aqui colocar texto, ok? É bem tranquilo. E aqui em cima é a parte de mudar de cor, né? Tem 6 cores aqui. O preto, o azul, o verde, o amarelo, né? O vermelho e o branco. E aqui a gente tem também as mesmas 6 cores para pintar uma figura, se for fazer isso. O que é que foi feito aqui para a gente poder fazer à mão, né? E fazer na própria tela do celular para facilitar a vida de todo mundo, o computador? É a gente pegar a ferramenta aqui, que tem 4 tipos de caneta, tem marcador, né? Tem marcador, tem pincel, você escolhe aqui, eu vou escolher marcador, né? Que cor? Aqui a tela está preta, na sua atividade eu fiz igualzinho, então eu vou escolher o branco. Qual é a coordenada em X? 5, né? Só que o 5 estaria cá no cantinho, né? Eu vou fazer ele um pouquinho para cá, o 5 positivo estaria para cá no cantinho, né? Vou fazer de conta que ele aparece aqui, né? 5, ó. Então eu sei que está em 5 e menos 2. Faz isso. Eu estou riscando com o próprio mouse, é mão livre mesmo. E faz isso, né? Então o ponto está aqui, ó. Ponto A, né? Ponto B, menos 5 e menos 2. Menos 5 estaria para cá, né? Menos 5 e menos 2 está para baixo. Então, esse bonequinho está aqui, opa, deixa eu desfazer, Ctrl Z. Vou pegar ele aqui e botar em outro lugar aqui, para não atrapalhar o trabalho. Então, temos aqui as coordenadas menos 5 e menos 2. Então, menos 5 está aqui, né? Opa, aqui eu estou mexendo na figura, tem que pegar de novo a ferramenta lá, pronto. Menos 5, né? Então, menos 5 e 2. Menos 2 em Y, menos 5 em X. Ah, ficou torto, mas o objetivo é só marcar o ponto, a gente saber marcar o ponto aqui, né? Para não ter que fazer no caderno, fotografar e mandar, que é mais trabalho, né? C, 5 e 2, a abscissa é 5, tá aqui, e 2 aqui. Então, eu faço aqui, ó. 2, não se preocupe que tá torto, não. Isso aí depende da mão de cada um, né? Da coordenação motora. A gente só quer fazer a atividade, saber marcar o ponto. Só é esse o objetivo. Abscissa menos 5, tá aqui, ordenada 2. Então, vou pegar ele aqui, colocar para cá. Menos 5 e 2. Menos 5. Opa, pegar a caneta, marcador. Menos 5 e 2, né? Tá aqui, o ponto D. E 0, 0, a gente sabe que está aqui. A atividade está feita, né? Se fôssemos passar para outra que é em outra aula, a gente vai representar de novo, né, no input, só que a gente vai descobrir que lá tem uma figura geométrica, que é um polígono, e vai ser pedido para a gente para unir, né, cada ponto lá marcado. No caso tem 3 pontos, A, B e C. E quando a gente unir, vai gerar um triângulo, essa figura encontrada, né? E depois a gente vai fazer o que é pedido na atividade, né? E aqui foi o que foi pedido. Aqui está o plano cartesiano do mesmo jeito para marcar, né, o ponto, as coordenadas 1 e 4. Então seria aqui, ó, 1 e 4, né? Tá aqui 1 e 1, 1 e 1, tá aqui, ó, ponto B, né? Ponto A. E aqui estaria 9 e 1, 9 e 1.
Então, se eu fosse ligar com a régua, ou então tiver com a coordenação, tiver com a coordenação boa, né? Ó, vai gerar isso aqui, ó. Vai gerar um triângulo. É um triângulo, não é retângulo, se fosse feito com a régua. Do 1, aqui sai de 1 e chega em 4. Então, 4 menos 1, essa medida aqui vale 3. Sai do 1 e chega ao 9. 9 menos 1, essa medida aqui vale 8. O exercício vai pedir lá essa medida aqui. Vamos voltar para o exercício. Represente, já fizemos isso em um sistema ortogonal. E depois, una esses pontos e determine o perímetro. O que é perímetro? Então, na atividade eu deixo aqui, ó, o que eu preciso saber para fazer isso? Eu preciso saber o que é perímetro. Perímetro é a linha que forma o contorno de uma figura geométrica traçada, né, num plano ou numa superfície, soma de lados de uma figura geométrica plana. E a gente usa geralmente, quando não foi dado a escala, se era metro, decâmetro, milímetro, a gente usa a sigla U.C, que significa unidade de comprimento, né? E aí eu coloquei aqui, faça essa atividade do arquivo anexo, né? Então, quando você receber esse arquivo aqui, da atividade, você vai receber também esse arquivo aqui, né? Para você mesmo fazer aqui e não ter que gerar mais trabalho, né? Esse arquivo eu já deixo pronto, aí você vai assistir só o vídeo aqui para poder trabalhar aqui em cima, ok? E aí a gente continua essa atividade. Aqui eu já respondi ela, mas no outro momento eu vou falar sobre isso, porque tem que ser dentro de uma aula, né? Aqui eu levaria mais tempo para explicar aqui. O triângulo gerado é um triângulo retângulo, e aqui eu apliquei o teorema de Pitágoras para achar o valor do outro lado. Na aula síncrona, a gente comenta sobre isso detalhadamente. O perímetro ele quer saber a medida de todos os lados. Quando eu calculei esse lado aqui, deu 8,54. Então, deu 8,54 unidade de comprimento. Quando eu somo 8 mais 8, 16, com 3, 19, né? 0,54. Então, lá foi colocado isso, exatamente isso, 19,54 unidade de comprimento. Poderia ser metro, centímetro, milímetro, que fosse. E uma terceira questão, vamos supor, para essa aula, seria pesquisar para você mesmo, né, para entregar, né, a história, né? Mas se você for escrever na pesquisa, botaria onde? Aqui. Aqui mesmo na caixinha. Clicou aqui, ó. Deixa eu vir aqui para seleção aqui. Tá aqui, né? Clicou aqui 2 vezes para editar. Ó, vem aqui e a pessoa começa a escrever em maiúsculo ou minúsculo o que ela desejar. Não precisa dar enter, né? Porque o texto vai descendo. Ok? O que é que nós não devemos fazer nessa aula? O que esse menino está fazendo? Podia ser uma menina, né? Dormindo, né? Aqui. E no final, agradecer, né? Pela atenção aqui, né? A essa aula aqui que a gente fez aqui, tentou fazer de forma mais rápida possível, né? Agradecimento e até a próxima, né? Até breve, queridos alunos. A gente se vê se Deus quiser, ok? Essa é a atividade, é bem simples, né? Bem tranquilo, ok? Então, até a próxima.